andando Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali. Grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverar em seguir o Senhor Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Kiriat Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou em guerra. Duas palavras aqui nesse texto eu quero destacar. Quando Calebe diz, lá no versículo 7, lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. E no versículo 14, no finalzinho do versículo, ele diz, porquanto perseverava em seguir o Senhor Deus de Israel. Amém? Essa passagem, querido, da Bíblia, ela vai revelar algo muito importante para a nossa vida como igreja hoje. Para mim e para a sua vida como igreja hoje. Antes de entrar aqui nessa palavra, quero fazer algumas considerações sobre o louvor. Que hora que nós estávamos adorando o Senhor aqui, o Senhor trouxe na minha memória, no meu espírito, a convicção desses homens e mulheres que adoram a Deus na Bíblia. Quando você olha no contexto bíblico, os verdadeiros adoradores, preste atenção, que existem os falsos. Se tem verdadeiro, então tem falso. Porque Jesus disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, porque tem falso adorador, tem aqueles que não são adoradores. E quando ele diz que existem verdadeiros, e quando eu olho para a palavra, porque aonde que eu vou identificar os verdadeiros? Onde que eu vou identificar os homens e mulheres de Deus? Primeiro na Bíblia, que é a nossa referência. Quando você olha um panorama geral, você pega de Abel até o último apóstolo. Se você pegar do primeiro adorador, vou tirar Adão, porque Adão já saiu da lista, porque ele, depois da queda, eu quero falar dos homens, aqueles que caíram, os do pecado. Se você olhar, por exemplo, para Abel, o verdadeiro adorador, Caim, porém, não era um verdadeiro adorador, porque não era a oferta em si que se apresentava no altar que registrava o verdadeiro adorador, mas era o coração, era a entrega de dentro para fora que Deus estava olhando. Porque, querido, uma coisa é certa, a sua oferta vai revelar o seu coração. A oferta revela o coração do adorador. E aqui não se trata de valores, mais ou menos, mas se trata da verdadeira entrega, do verdadeiro coração. Porque quando Abel foi entregar, ele entregou tudo que era de melhor dele. E isso mostrou a sua realidade interior. Ele disse, para Deus tem que ser o melhor, para Deus tem que ser o primeiro, para Deus tem que ser aquilo que mais vale, mais conta para mim, porque eu estou fazendo para Deus. E aqui em si não estou falando da entrega, mas estou falando da adoração, porque a adoração vai revelar quem nós somos, ou o que está dentro de nós. A adoração, querido, não se trata só de levantar as mãos e adorar o Senhor com cânticos, não é isso. Adoração, quando você olha na Bíblia, está falando de uma vida prática, de alguém que caminha com Deus, que serve, que anda com Deus. Você vai ver Ananias, Azarias, Sadraque, Mesaque e Abednego, são os nomes babilônicos, que foram pegos em Judá, em Israel, e foram levados cativos para a Babilônia, junto com Daniel. O rei fez uma estátua de 30 metros, mais ou menos de altura, de ouro. E todos que no reino tinham que se prostrar diante da estátua, porque senão seriam lançados na fornalha de fogo ardente. Pois aqueles homens não se renderam a adorar aquela estátua de ouro do rei Nabucodonosor, porque eles já tinham o endereço da sua adoração.
Eles já sabiam quem eles deveriam adorar. O seu coração já estava no foco da adoração. E quando alguém diz para eles: olha, vocês têm que adorar essa estátua, eles dizem: não, porque eu já tenho quem eu adoro. Eu já tenho Deus. Eu já adoro o Deus certo. Eu já tenho o meu endereço na minha adoração. Sabe o que aconteceu com eles? Eles foram lançados na fornalha 7 vezes mais aquecida. Agora eu pergunto a você, querido: quando a ameaça da fornalha veio sobre aqueles homens por causa da adoração, o motivo era a adoração. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam sendo contestados na sua adoração. Entende que a adoração não é só quando nós cantamos aqui na igreja, é uma prática de vida. A adoração reflete o Deus a qual nós servimos. Quando eles disseram, o rei disse: vocês não se prostrarem e não se adorarem ao toque da buzina, vocês serão lançados na fornalha. Eles disseram: rei, para mim tanto faz, eu não vou me prostrar. Foram lançados na fornalha. E aí, aqueles a quem eles estavam adorando, servindo, se rendendo, confessando, apareceu no meio deles, no fogo. Aleluias. Por quê, querido? Porque homens e mulheres de adoração, verdadeiros adoradores, eles não adoram circunstancialmente. Se está tudo bem, agora eu estou na bênção, eu adoro a Deus, eu vou na igreja, eu sirvo a Deus. Eu estou em comunhão com os irmãos, agora eu vou servir a Jesus. Agora está tudo fácil. Mas quando está na prova, está na luta, está na dor, na adversidade, quando vem um monte de problema, se afasta, se esfria, nega, rejeita, sabe, querido? Isso reflete a nossa adoração. Reflete a nossa adoração. E quando você olha para os homens da palavra e homens e mulheres da palavra, eles não recuavam por causa dos seus intempéries. Eles poderiam ser levados cativos para a nação estranha, sofrer, mas eles não recuavam a sua adoração. Daniel estava lá também na Babilônia, preso, cativo. Fizeram um decreto contra ele, para pegar ele, e conseguiram pegar Daniel. Só que Daniel não deixou de orar, não deixou de adorar, não deixou de buscar, não deixou de servir, não deixou de viver para o seu Deus por causa de um decreto de um homem. O que Daniel fez? No mesmo dia, ele foi lá, abriu a janela do quarto dele, fez a mesma coisa que ele fazia sempre: adorar o seu Deus, buscar o seu Deus. Pegaram Daniel, o rei penalizado, teve que lançar Daniel na cova dos leões. O que Daniel fez na cova dos leões, irmão? Continua adorando o Senhor, porque os leões não fizeram nada com ele. E se os leões tivessem feito alguma coisa com ele, também tinha feito, não importa. Por quê? Porque a adoração, querido, que está dentro do verdadeiro adorador, vai revelar o seu coração. Então, quando nós olhamos, querido, da igreja hoje, você vai ver que tem muita gente que canta, tem muita gente que abre a sua boca, honra o Senhor com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, diz o Senhor. Porque a verdadeira adoração fala de vida prática no Evangelho, de vida prática no reino, de vida prática com Jesus. Paulo e Silas estavam na prisão também, tinha apanhado, tinha motivos nenhum para adorar. Paulo passou por tantas cadeias, por tantas situações em sua vida, mas isso não mudava a sua adoração, isso não mudava o seu coração com Deus. Ele continuava adorando o Senhor, independente das circunstâncias que ele passava. Sabe, amados, nós temos uma grande tendência de mudar por causa das coisas de fora. Eu vou dizer para você, isso mostra e retrata que as coisas de dentro de Deus ainda não se fixaram em nossas vidas. Quando nós estamos nessa oscilação, existe problema dentro da nossa alma, existem conflitos ainda que não foram resolvidos, e nós estamos travando uma batalha contínua, e vez por outra a nossa adoração é conflitada pelas coisas de fora. Isso revela que a nossa alma ainda está com problema na questão da adoração. Estou falando aqui de forma abrangente, eu não sei se isso acontece com você,
no seu dia a dia, por causa dos seus intempéries. Se isso tem afetado a sua adoração. Mas se estiver acontecendo com você, querido, não tem problema não, você é ser humano. Amém? Nós somos seres humanos. Mas se estiver acontecendo com você, deixa eu falar para você, leia a Bíblia. E olhe para os verdadeiros adoradores para você ver. Olhe para esses homens, no decorrer do contexto sagrado, as suas vidas de devoção ao Senhor. Fora muitos que não estão registrados aqui, que adoravam o Senhor de forma abundante, principalmente na hora das provas. A adoração desses homens e mulheres da Bíblia, Leonardo, elas se tornaram mais evidentes na hora das provas. Elas eram manifestadas na hora das provas. Quando eles eram provados, eles não recuavam. Quando eles eram provados, eles não abaixavam a cabeça. Aí que eles declaravam quem era o seu Deus, quem eles eram em Deus. Nós temos essa tendência quando somos provados, quando somos perseguidos, é de abaixar a cabeça, é de sermos melindrosos, é de recuarmos, é de voltarmos atrás. Mas quando você olha para a palavra e vê os homens e mulheres que tiveram experiências sobrenaturais com Deus, esses homens e mulheres sabiam quem Deus era de fato e sabiam quem eles eram na presença de Deus. Quero deixar essa palavra para você refletir nessa noite, para você ponderar a respeito da sua adoração, que fala de vida, que fala de caminhar, que fala do Evangelho. E aí quando nós levantamos a nossa mão e abrimos a nossa boca e adoramos o Senhor na igreja, é só a consequência daquilo que nós vivemos. Porque não é só aqui, é em casa, é na rua, no trabalho, é na escola, é onde você estiver, querido. Porque está dentro de você, não está fora. Amém? Por isso quando você passar por deserto, por luta, por prova, lembre disso. Essas coisas externas, elas não podem afetar a sua adoração, querido, que fala da sua vida com Deus. Nós lemos um texto em Josué 14, quando Josué, ele está distribuindo as heranças. Se a gente for voltar lá atrás, você vai ver, lá desde Moisés é chamado por Deus no Egito. Conhecemos toda a história, e Deus envia aquelas pragas, liberta o povo com mão forte. O povo sai do Egito, vai para o deserto, com destino à terra prometida, Canaã. O povo sai do Egito, vai para o deserto. Quando nós saímos do Egito, nós fomos para o deserto. Essa é uma sequência que ninguém muda. Eu lembro quando eu saí do Egito, quando nós saímos do mundo, nós caímos direto no deserto, eu lembro. De vez em quando nós conversamos em casa. Direto no deserto. No deserto, querido, muitas vezes a comida vai demorar para chegar. No deserto, muitas vezes a gente vai encontrar água amarga. No deserto, muitas vezes, você vai sentir o calor escaldante, vai sentir o frio à noite. No deserto, muitas vezes parece que a provisão não chega na hora certa, parece que as coisas não acontecem na hora certa. Mas é porque quando nós estamos no mundo, no Egito, Deus nos transporta para o deserto para mexer no nosso caráter, mexer na nossa vida, começar a trabalhar no nosso interior para o propósito que Ele tem lá na frente. É necessário o deserto. E aí, na hora que você quer beber água, Carlos, não tem água. Você vai beber água, não tem água, você vai tocar na água, a água está amarga. Você fala, meu Deus, mas eu estou com sede, a água está amarga. Aí você quer comer alguma coisa, não tem pão, não tem carne, não tem nada. O que vai acontecer no deserto? Muitas vezes vamos dizer assim, é melhor ter ficado no Egito. Porque pelo menos no Egito tinha comida, tinha bebida, tinha roupa, tinha tudo. Fala a verdade que não é assim. Vai falar a verdade que você não disse isso. Pelo menos quando eu estava lá no mundo eu tinha. Eu tinha o meu dinheirinho, eu tinha as minhas coisinhas, eu podia fazer as coisas que eu gostava. No deserto agora, querido, é dependência de Deus, é esperar em Deus. A água vai brotar da rocha, mas é na hora de Deus. As codornizes vão vir, mas é na hora de Deus. O pão vai descer do céu, mas é na hora de Deus. As águas vão se tornar doces, mas é na hora de Deus. Porque o deserto é o momento que Deus está tratando, querido, conosco. É o momento que Deus está forjando o nosso caráter. Está mostrando para mim e para você que Ele é Deus. E que nós somos os filhos.
que Ele é Pai e que nós somos os filhos, que agora a direção é dele, não é nossa mais. E esse povo sai do Egito, vai para o deserto, e o destino deles era uma terra prometida. Sabe o que aconteceu, querido? Saíram do deserto, começaram a caminhar, saíram do Egito, começaram a caminhar no deserto. Deus dá a lei para o seu povo. Um certo dia Moisés reúne todo o Israel. E eu quero ler essa passagem com você. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Números, no capítulo 14. Nós lemos Josué no capítulo 14, mas agora eu quero ler Números. Vamos ler no capítulo 13 primeiro. Números capítulo 13, versículo 1. Nós vamos ler os versículos, eu vou te falar, a gente vai ler salteados os versículos nessa noite. Então disse o Senhor a Moisés: envia homens. Foi o Senhor quem disse a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para o Neguebe, e penetrai nas montanhas, e vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Que tal é a terra em que habita, se boa ou má? Que tais são as cidades em que habita, se arraiais ou fortalezas? E que tal é a terra, se gorda ou magra, se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai o fruto da terra. Ora, a estação era das uvas temporãs. Versículo 21 de Números 13. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobote, a entrada de Ramate. E subindo para o Neguebe, viram a Hebron, onde estavam Aimã, Sesai, Talmai, filho de Anak. Ora, Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Trouxeram também romãs e figos. Chamou-se aquele lugar Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra, e chegando apresentaram-se a Moisés e a Arão, e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz. E deram-lhes notícia a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra que nos enviaste. Ela em verdade mana leite e mel. Este é o seu fruto. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar, ao longo do rio Jordão. Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, disse: subamos animosamente e apoderemo-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Disseram, porém, os homens que subiam com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiá-la é terra que devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Eram os nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram os seus aos seus olhos. Pastor, que leitura grande. Por quê? Por que eu fiz questão de ler isso para você? Esse aqui foi o dia que Moisés reuniu Israel e chamou 12 homens escolhidos a dedo. Entre esses homens estavam Josué e Calebe, e mais 10 foram de espias para espiar a terra de Canaã. Sabe quanto eles demoraram para espiar a terra? 40 dias. Eles rodearam toda a terra de Canaã, segundo a ordem de Deus e posteriormente de Moisés, e eles presenciaram aquela terra como verdadeiramente uma terra que mana leite e mel. Era uma terra tão gloriosa, tão abundante, tão poderosa,
Só que era uma terra de cidades fortificadas e de gigantes. No momento que eles chegaram na terra, eles encontraram uma estação de uvas temporãs. E um cacho de uva, 2 homens tinham que transportar em uma verga, em um pau. Um cacho de uva, um homem aqui, outro lá, e levaram as uvas naquela verga daquele pau, para levar para Moisés, para provar que a terra era uma terra poderosa. Um cacho de uva. Quando eles chegaram diante de Moisés e de Arão, eles disseram: a terra é poderosa, a terra é gloriosa, a terra é tremenda, a terra é grandiosa. E Caleb diz assim: subamos animosamente, porque nós vamos prevalecer contra ela. O Senhor que prometeu essa terra, e nós vamos tomar posse dessa herança. Mas querido, 10 daqueles homens disseram: não vai dar, gente. Os Nefilim são filhos de Anak. Eles são gigantes de 3 metros. E eles são como gafanhotos na terra. Eles devoram os seus moradores. Não vai dar pra gente. Esquece terra prometida, esquece leite e mel, esquece bênção, não vai dar pra gente. Mas Caleb disse: subamos animosamente, porque o Senhor prometeu essa herança para cada um de nós. Quando nós lemos esse texto e vamos para o capítulo 14, abre aí Números 14, próxima página, ou na mesma página, versículo 20. Eu quero ler esses textos para nossa compreensão, tá? Números 14, versículo 20. Quero ler mais alguns versículos aqui para nossa compreensão. Conforme a tua palavra lhe perdoei. Tão certo, porém, como eu vivo, como a glória do Senhor encherá toda a terra. Nenhum de todos os homens que viram a minha glória, os sinais que fiz no Egito e no deserto, e todavia me tentaram essas 10 vezes, não obedecendo a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito. Olha aqui, querida, essa palavra. Outro espírito. Isso fala de outra convicção, outra atitude. E porque perseverou em seguir-me, e eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Ora, os amalequitas, os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto em direção ao mar vermelho. Versículo 30. Certamente nenhum de vós entrará na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Versículo 31. Mas os vossos pequeninos, dos quais dissestes que seriam por presa, a estes introduzirei na terra, e eles conhecerão a terra que vós rejeitastes. Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão no deserto, e os vossos filhos serão pastores no deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, a saber, 40 dias, levarei sobre vós as vossas iniquidades por 40 anos, um ano por um dia, e conhecereis a minha oposição. Misericórdia! Conhecereis a minha oposição. Versículo 37. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Talvez ficou muita leitura, né? Só para você entender. Escolheu 12, os 12 foram averiguar a terra 40 dias. Voltaram após os 40 dias, trouxeram um relatório. Dois homens confirmaram a herança da terra. Caleb e Josué disseram: vamos subir, vamos conquistar, porque Deus falou e nós vamos tomar posse. 10 homens disseram: gente, não vai dar. Infamaram a terra, foram incrédulos, voltaram atrás. Deus disse: olha, um dia por um ano, são 40 dias, são 40 anos, vocês vão peregrinar no deserto, toda essa geração vai morrer, só vai entrar Caleb e Josué na terra prometida. E assim de fato foi, só entrou Caleb e Josué, tomaram posse da terra prometida com seus filhos. E aí nós vamos para o texto de Josué 14. Josué 14, quando Josué está conversando com Caleb,
E quando Josué está conversando com Caleb, Caleb, querido, vai lembrar para ele o que Deus havia falado lá atrás, conforme nós lemos aqui na palavra, o que Deus havia falado lá atrás para ele como herança e promessa para a sua vida. Acompanha comigo, Josué 14, versículo 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Caleb tinha 40 anos de idade quando ele foi espiar a terra como um dos espias. Agora Caleb é da idade de 85 anos. Josué está dividindo os termos, separando a terra. Tinham adentrado e tomado a terra prometida, venceram os gigantes, cidade fortificada, as intempéries, e estavam na terra que Deus prometeu. Agora Caleb está reivindicando de Josué a sua herança que Deus havia falado para ele. Caleb disse: olha, Josué, agora eu estou aqui. Há 45 anos atrás eu fui um dos espias que rodei essa terra, e Deus fez uma promessa para mim, e agora é a hora de tomar posse da minha herança. E ele disse: assim como eu era, assim eu estou, e assim como eu sentia no meu coração, eu estou diante da terra prometida. Sabe, querido, a primeira coisa que eu vejo aqui, ter um coração esperançoso. Nós temos tido um coração esperançoso. Quando a gente olha para a vida de Abraão, 25 anos se passaram para Abraão, teu filho. Nós olhamos para a vida de Caleb, foi 45 anos para a promessa se cumprir. 45 anos, irmãos. Esse homem, quando está diante da sua promessa, ele está com o mesmo espírito que ele estava há 45 anos atrás. Ele passou por todos os intempéries, mas o seu coração e os seus olhos estavam na promessa. Caleb estava diante de Josué e dizendo: assim como eu sentia no meu coração, eu sinto agora. Caleb estava dizendo: eu tenho um coração esperançoso, eu continuo com esperança, eu continuo aguardando. Sabe quando você conversa com a pessoa negativa, irmão? Não vai dar certo não, tô cansado já. Negócio de igreja, sabe? Tô cansado. Não vai dar certo isso, não vai dar certo aquilo, não vai dar certo aquilo outro. É um negativismo, sabe? Tudo é negativo. Não acredita no que Deus fala, não acredita na palavra. Só que um homem esperando uma promessa por 45 anos tinha todos os motivos para dizer: que terra prometida? Nada acontece. Até agora eu não tenho minha casa. Tem alguém aqui que não tem casa ainda? Quem não tem casa própria? No nome de Jesus você terá. Caleb estava dizendo em outras palavras: até agora não tem minha terra, não tem minha casa. Ele não estava dizendo isso, irmão. O coração dele era esperançoso. Havia esperança. Peraí, Deus falou comigo, eu tenho uma promessa, vai se cumprir. Se vai demorar um dia, um ano, um mês, 10 anos, 15 anos, 45 anos, eu sei que ela vai acontecer. Aleluia. Assim como eu sentia lá atrás, quando Deus falou comigo, eu continuo no mesmo sentido, no mesmo espírito e a mesma convicção, porque eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai cumprir, porque foi Ele que falou. Aleluias. Olha o versículo 8, Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Caleb, junto com 11 espias, trouxe um relatório favorável e disse: subamos na terra animosamente, porque certamente o Senhor nos dará. Os outros 10 espias, todos eles disseram: gente, vocês estão tudo doido, é gigante para todo lado, cidade fortificada com 9 metros de altura, os muros, não tem condições de nós tomarmos essa terra. Mas Caleb estava acreditando na promessa de Deus. E agora aqui no versículo 8 ele está falando: meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Porque uma coisa, querido, é você ser incrédulo, outra coisa é você fazer as pessoas serem incrédulas. Uma coisa é você ser negativo com você, outra coisa é você tornar todo mundo negativo ao seu redor. Uma coisa é Deus falar com você e você acreditar e tomar posse. Outra é Ele falar com você, você acreditar e depois você murmurar e levar muitos a murmurarem com você. Quando aqueles homens chegaram e disseram: não tem condições, gigante. Todos murmuraram.
todos recuaram, e isso ofendeu o coração de Deus, porque Deus havia prometido. Mas Caleb e Josué ficaram firmes no seu posto, na sua decisão. E ele está falando aqui, ó, naquele dia todos os meus irmãos fizeram derreter o coração do povo, porém eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Sabe, querido, perseverança, ter uma mente, um coração perseverante, é o que nós mais precisamos nesses dias. Um coração perseverante, porém eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Eu perseverei, eu continuei, eu dei seguimento, eu acreditei naquilo que Deus falou. Sabe, tem hora que a gente olha assim e fala: meu Deus, será que realmente vai acontecer aquilo? Quando os nossos olhos começam a ver a situação ao nosso redor, sabe, querido, seja na nossa casa, família, no trabalho, na igreja, nas circunstâncias da vida, você fala: será que vai acontecer? Será que realmente vai acontecer isso? Será que essa porta vai abrir? Será que essas coisas elas vão vir sobre a minha vida? Como está o nosso coração, a nossa mente? Você vai ver esse homem por 45 anos dizer isso, como foi lá atrás. Eu sinto do mesmo jeito, eu tenho a mesma convicção, o mesmo coração. Ele está dizendo: eu continuo perseverando, eu sou uma pessoa perseverante no Senhor, eu creio no meu Deus, eu persevero no meu Deus, eu sei que Ele está agindo. O Caleb vai declarar com suas próprias palavras. Olha o versículo 9, o versículo 10 e o 11. Agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto. E agora eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Sabe por quê? Que a força não era externa, a força era interior, irmão. Caleb estava dizendo: estou com 85 anos, mas a minha força é a mesma. Sabe o que ele está dizendo? A minha perseverança é a mesma, a minha convicção é a mesma, o meu coração é o mesmo, eu sinto o mesmo, eu confesso a mesma palavra e a mesma promessa. O tempo passa, a idade chega, as dificuldades vêm, mas o meu coração e a minha perseverança é a mesma. Aleluias! Caleb está dizendo, querido, ele continua firmado, olhando para as promessas, olhando para Deus e confiando no agir do Senhor. Olha o que diz Deuteronômio 1, 34 ao 36. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Olha o testemunho do próprio Deus dizendo: nenhum desses homens verá essa terra. Mas o próprio Deus declarou o nome de Caleb. Ele diz: salvo Caleb, que perseverou na minha presença, ele verá, e todos os seus filhos prevalecerão na terra que jurei. Sabe, querido, quando eu e você perseveramos, quando nós temos esperança, Deus confirma a nossa herança. Amém? Quando nós perseveramos, Deus confirma aquilo que Ele prometeu em nossas vidas. Pode passar 1 ano, 2, 10, 15, 20, 30, 40, 45. Porque não é a idade externa. Mas alguém já falou da idade interna, né? Tem muitas pessoas que são velhas, querido, por fora, mas são novas por dentro. E tem muitas pessoas que são novas por fora, mas são velhas por dentro. É verdade ou não é? Já conversou com uma pessoa nova que é velha por dentro? Sabe, pessoa antiga por dentro. Mas você conversa com muita gente, talvez já com uma idade avançada, mas o seu interior é renovado, a sua mente é perseverante, o seu coração flui. Porque não é a idade cronológica que vai dizer, querido, da perseverança, da fé ou da paciência, mas é o seu interior em Deus. E Caleb estava com 85 anos. Tem alguém aqui com 85 anos? Mas Caleb estava com 85 anos, irmão. E ele disse: assim como foi naquele dia, o meu coração é o mesmo hoje. Eu perseverei em seguir ao Senhor.
Eu tenho esperança no Senhor, Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu a meu respeito. Agora, nós temos uma promessa de Deus, uma palavra de Deus, e deixamos de perseverar naquilo que Deus falou. Parece que não há razões no nosso espírito em continuar perseverando naquilo que Deus falou. E Caleb caminhava sobre o deserto, olhando para a sua terra prometida. Caleb e Josué caminhavam sobre os intempéries da vida, olhando para a sua promessa lá na frente. Caleb e Josué caminhavam nas suas dificuldades, mas eles olhavam para a promessa lá na frente. O seu coração estava firme naquilo que Deus falou para eles que aconteceria lá na frente. Enquanto isso, eles nutriam esperança, perseverança, buscando o Senhor, confiando no Senhor, acreditando no Senhor. 85 anos de idade, eu podia dizer, agora não vai dar mais. 85 anos de idade, já estou cansado, já estou chegando no final dos meus dias. Mas ele disse assim, como eu era 40 anos atrás, agora com 85 anos eu sou o mesmo. Sabe por que aqui dentro, irmão, não mudou? Aqui fora mudou, mas aqui dentro não mudou. Não mudou. O problema é quando muda dentro, muda fora, muda tudo. Mas quando dentro, querido, está do mesmo jeito, com a mesma perseverança, com a mesma convicção, com a mesma fé, com o mesmo coração, nós veremos as coisas acontecer da parte do Senhor. Versículo 12 diz: agora pois dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali, porventura o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. Caleb tinha um foco, querido, e ele não trocaria esse foco por nada. Eu e você temos um foco, estamos na presença de Deus e somos igreja. Não podemos perder o nosso foco por nada. Nada. Se nós quisermos tomar posse da nossa herança, da nossa promessa, daquilo que Deus falou, nós precisamos perseverar na presença do Senhor. Aleluias. Ele diz: agora pois dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia. Durante 45 anos pensando no monte, querido. Foram 45 anos sonhando com aquele monte. Foram 45, vamos contextualizar, querido. Talvez você não tenha casa, talvez você não tenha um carro, talvez você não recebeu a cura, talvez a porta não abriu para você. Persevere no Senhor a respeito da sua herança. Persevere no Senhor a respeito da vitória que Ele tem para a sua vida. Persevere. Caleb estava lá todos os dias pensando no monte dele, pensando na casa dele, pensando na vitória dele, crendo em Deus, confiando no Senhor e buscando a sua pessoa. Aleluias. Números 14, 22 ao 24 diz: e que todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que aos seus pais jurei. Nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Caleb, mais uma vez Deus disse, porquanto nele houve outro espírito. Ué, pastor, que outro espírito é esse? Ele já não tinha espírito dele? Deus disse, porquanto em Caleb houve outro espírito. Que espírito, irmão, que havia em Caleb? O mesmo, o dele. O problema é que o dele não era igual ao dos outros, porque os outros disseram, não dá, tem gigante. Ele disse, não, subamos. Um dizia, Josué, você está doido? Moisés, você está louco? Tem gigante. Caleb dizia, subamos. Subamos e tomamos posse. Outros diziam, não vai dar. E Caleb dizia, vamos tomar posse porque Deus falou que é nosso. Aleluias. Aí você vai ouvir da boca de Deus, Deus falando, o próprio Deus falando: nenhum dos homens desta maligna geração verá essa terra boa que jurei aos seus pais, salvo Caleb. O próprio Deus falou, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ainda fala o nome do pai. O Caleb é o filho de Jefoné, para ficar claro que é o filho do Jefoné. Ele não é o filho do Antônio nem do Pedro, é o filho do Jefoné. É aquele Caleb ali, porque tinha mais, né? É aquele Caleb. É o filho do Jefoné. Foi ele que confiou, foi ele que acreditou. Ele não ficou olhando por gigante, dando glória por gigante, não. Ele confiou. Coloca o seu nome no lugar do nome de Caleb.
Coloca o seu nome aqui no lugar do Caleb. Aleluias. O Senhor disse: o filho de Jefoné, ele verá a terra que pisou. Darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Irmão, só toma posse da bênção, só toma posse da vitória, só entra na terra prometida. A palavra de Deus só é cumprida na vida daquele homem ou mulher que persevera, que acredita, que toma posse, que vive, que caminha no propósito de Deus, que persevera e acredita nas palavras do Senhor. Agora ele tinha 1000 motivos para desistir, queridos. É muito tempo. É muito tempo. O problema é quando nós, querido, diante dos relatórios desfavoráveis da vida, nós aceitamos. Sabe quando alguém chega o médico e fala assim: ó, é terminal, não tem jeito, acabou, pode esquecer. Quando os relatórios desfavoráveis dessa vida vêm sobre as nossas vidas, nós tomamos posse daquilo, absorvemos para a nossa vida. Não vai dar, não posso, não tem jeito mesmo, né? É assim mesmo. Deve ser até a vontade de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. Só que diante da adversidade, diante, querido, de tudo que era contrário, mesmo dos homens negativos, mesmo das pessoas incrédulas, mesmo da adversidade diante dele, mesmo diante dos gigantes, das muralhas, dos problemas, Caleb disse: subamos animosamente, nós vamos tomar posse da terra que Deus jurou. Sabe que diante de uma atitude negativa, ele não desistiu de lutar, ele não desistiu de acreditar. Nós temos essa tendência, querido, de desistir, temos essa tendência de recuar, de parar, de desanimar, de deixar para lá, de deixar para trás. Só que Caleb não, querido, com Caleb não. O Salmo 112, verso 6 e 7 diz: porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna, não temerá mal rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O justo não confia e não teme maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. E essa era a posição do coração de Caleb e de Josué, querido. Na perseverança, na confiança no Senhor, esperando em Deus e sabendo que a vitória viria sobre ele a qualquer momento. Demorou só 45 anos, mas veio. Quando ele chegou diante do monte, o Monte Hebron, que a Bíblia diz, ele tomou posse do Monte Hebron. Ele tomou posse daquele monte e disse: ó, Josué, esse aqui é minha terra. Lembra lá atrás? Fez questão de lembrar da promessa de Deus. Você lembra, Josué, que Deus falou para mim? Não lembra que Deus falou? Ele falou para mim, você lembra da minha promessa? Josué, é verdade, né, Caleb? Tá bom, pode pegar para você. Pode pegar para você esse monte, tudo aí é seu. Sabe, querido, o homem que persevera, ele vai tocar, vai apalpar, vai viver na sua herança, na sua promessa. Os seus filhos vão crescer, vão desfrutar, vão germinar e vão formar geração na sua promessa. Amém? Porque Caleb tomou posse da sua promessa, os seus filhos tomaram posse da sua promessa. A Bíblia diz, o contexto bíblico diz que até o dia de hoje, Caleb habitou naquela terra. No contexto bíblico lá, na narrativa bíblica, até o dia de hoje, Caleb habitou naquele lugar. Ele tomou posse com todas as forças daquilo que Deus tinha dado para ele. Aleluias. Mas por quê, querido? Porque ele perseverou, ele acreditou, ele lutou, ele não desistiu da palavra de Deus, ele não desistiu do caminho do Senhor, querido. Deixa eu falar para você, ele não foi um covarde. É forte falar isso, mas é verdadeiro. Ele não foi um covarde que voltou atrás. Enquanto os outros estavam dizendo: não vai dar, ele disse: o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. E os outros diziam: tem gigante. Ele dizia: o Senhor é conosco. Oh, você não entendeu ainda que Deus é com você? Presta atenção no que você está falando. O Senhor é conosco. Você não entendeu ainda? Não, Moisés, larga a mão disso, não vai dar. Caleb dizia: o Senhor é conosco. A
acorda, meu irmão, o Senhor é com você, acorda, meu irmão. Ele disse: o Senhor é conosco. Vida difícil, dificuldades, problemas, lutas, provas. Ele estava dizendo: o Senhor é conosco. Mesmo Deus disse para Josué no capítulo 1: esforça-te e tem bom ânimo, porque Deus está falando assim: vai vir momento difícil, Josué. Vai vir luta, vai vir problema, vai vir intempérie, vai vir barreira, vai vir muralha, vai vir gigante, vai vir tudo aquilo que vai combater você. Mas esforça-te e tem muito bom ânimo, porque eu sou. Acabou, irmão. Acabou. Se Ele falou que Ele é com você, acabou. Pode vir o que vier, se Ele é com você, acabou. O que foi que Caleb disse naquele dia, quando todo mundo estava falando o contrário? Quando os 10 estavam se acovardando, dando um relatório, falando aqui Moisés, ó, quando a gente virou para a esquerda, a gente viu uma cidade assim, 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 gigante de 3 metros de altura, os nefilins, os filhos de Anak. Olha aqui, Moisés, não tem como. Você está ficando doido? Olha as possibilidades, olha as adversidades, olha, isso é impossível. Só Caleb estava do lado assim, falou assim: um bando de incrédulo, bando de frouxo, bando de covarde, bando de homem frouxo e covarde, que não acredita na voz de Deus, que não crê na palavra de Deus, que não crê na promessa de Deus. O Senhor é conosco, vocês não entenderam? Sabe, querido, esse espírito de covardia, se posso dizer assim, sabe, essa coisa que faz recuar, que faz voltar atrás, que faz desanimar, isso tem que sair do nosso meio, irmão. Isso tem que ser banido de uma vez por todas da nossa alma. Isso que faz parar, que faz brecar você, que faz você, sabe, faz você parar. Nós temos que acreditar, querido. Nós temos que acreditar naquilo que Deus diz para nós. E talvez a gente está assim, no contexto de deserto, duvidando, achando, pensando, talvez duvidando do que Deus falou, da promessa do Senhor, da palavra do Senhor, talvez tendo atitude como um desses. Nós estamos vendo um homem, querido, que diante de 10 homens se colocou na frente. Um homem que diante de 10 homens que viram o mesmo que ele viu. O problema, querido, é que cada um vem de um jeito. Cada um vem de um jeito. E cada um dá uma resposta de um jeito. Se eu vejo com falta de fé e com falta de atitude, de perseverança, é claro que eu vou falar uma coisa. Mas se a minha vida está na presença de Deus, irmão, se a minha fé está em alta, se eu sou uma pessoa perseverante, a minha resposta vai ser uma resposta poderosa. E essa foi a resposta de Caleb. Enquanto todo mundo estava murmurando, se queixando, reclamando, duvidando, Caleb estava dizendo: ô, seus incrédulos, vamos subir. Deus já nos deu a terra. Vamos tomar posse da nossa herança. Sabe, irmão, Deus fala assim, Deus disse assim, ó: tenho dado a Moisés, tenho dado aos filhos de Israel, tenho dado. Deus já deu. É a mesma coisa que diz em Efésios 1:3, que nós fomos abençoados com todas as bênçãos dos lugares celestiais em Cristo. Nós não vamos ser, nós fomos. Quando Deus disse: eu tenho dado a terra aos filhos de Israel, Deus não daria, Deus já deu. O problema é que eles tinham que tomar posse, querido. Eles tinham que entrar, eles tinham que pisar nela, porque Deus já deu. Olhando para a nossa vida, vem os problemas, lutas, dificuldades, adversidades. Deus disse que já fez. A cura já foi dada. A cura já foi entregue. Jesus já entregou ela na cruz. Ele já disse que deu. Pelas suas pisaduras fostes sarados. Ele já deu. Aí nós olhamos para a enfermidade, dizemos: não pode. Mas a Bíblia diz que Ele já deu, Ele já curou. E nós olhamos para a dor e dizemos: não vai dar. E Ele disse: eu já dei, eu já abençoei, eu já fiz, eu já abri, eu já movi, eu já agi. Poucos entendem isso. Na Bíblia poucos entendem isso. Você pode ver, de 12, só 2 entendeu.
10 recuou. Será que de nós aqui todos entenderam? Sabe, querido, é como você vê, como você guarda e como você expõe. Tudo depende de como você vê, como você age com isso dentro de você e como você expõe. Agora, uma coisa é você ver e você declarar. Agora, a sua declaração vai revelar o nível de intimidade que você tem, ou de fé que você tem, ou de certeza e de perseverança que você tem em Deus. Porque quando você declarar, você vai declarar aquilo que você crê. E alguns declararam: não, eu creio que o gigante é maior do que Deus, eu creio que as muralhas são intransponíveis, eu creio que esse problema é indissolúvel, eu creio que essa dificuldade ninguém pode vencer. Já o outro olha e diz: não, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco, o Senhor está na frente. Deus não conhece derrota, Deus não conhece barreiras, Deus não conhece limitações, Deus não conhece impossíveis. Aleluias. Agora, outra coisa também, querido, pode acontecer que a gente está ouvindo gente desistente, porque enquanto os 10 espias estavam falando o contrário, Caleb e Josué estavam ouvindo. Porque eu creio que foi assim, todos os 10 chegaram e cada um falou. Você, aí diante de Moisés, de Arão, falou: não, Moisés, não vai ter jeito, ó, pelo que eu vi lá não vai dar. E você? Não, também, ó, eu estou com ele, estamos juntos, não vai dar, não tem jeito, é difícil, é impossível. E você também? Passaram os 10. Quando chegou em Caleb e Josué, foi diferente o relatório, irmão. O problema é que as pessoas estão em volta ouvindo, e alguns vão ouvir aqueles que estão dando um relatório covarde. E a grande tendência é de seguir os covardes. Poucos vão seguir aqueles que estão, querido, crendo na voz de Deus. Poucos vão seguir aqueles que estão dizendo que vão tomar posse da vitória, porque Deus falou. A grande tendência da maioria, preste atenção, não seja a maioria. A grande tendência da maioria é seguir a derrota. É dizer que não vai dar, que não pode, que o relatório é desfavorável. Agora, eu e você não podemos ouvir essas vozes. E se ouvirmos essas vozes, nós temos que ter a atitude de Caleb, de dizer: não, comigo não, eu creio em Deus, o Senhor é comigo. Aleluias. Quantos ouviram, querido, relatório desfavorável? Ou quantos ouviram relatório incrédulo? E quantos desistiram por causa disso? Quantos? Porque não deu certo, porque não vai, porque não há, porque não acontece. Sabe, e aquele povo todo se perdeu no deserto. Toda uma nação inteira morreu no deserto, querido. Só pisou na terra prometida Caleb e Josué, de fato, de direito, fisicamente, colocou o pé na terra. Todos os demais morreram durante os 40 anos no deserto, picados por serpente, morreram de pragas e doenças, intempéries. Todos morreram daquela geração. Só os 2 homens que acreditaram na palavra de Deus, na voz de Deus, tomaram posse da sua herança. Só toma posse da herança, só vive as promessas quem persevera na presença do Senhor. Amém? Espero que essa pessoa seja você nessa noite. Amém? Espero que essa pessoa seja você nessa noite, querido. No nome de Jesus. Tenha a atitude de Caleb, tenha a atitude de Josué. Persevere no Senhor, querido. A Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão na obra do Senhor, que a nossa perseverança não é vã na presença de Deus, que o nosso propósito, a nossa busca não é em vão diante do Senhor. Por isso vamos seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Quantos ouviram relatório desfavorável? Quantos ouviram incrédulos e não estão mais na presença de Deus? Quantos ouviram, querido, aqueles que disseram: não tem jeito, não dá, e se afastaram, desistiram, desanimaram, caíram, até caíram? Quantos? Porque ouviram a voz de quem não tem convicção em Deus, ouviram a voz de quem murmura, de quem reclama. Nós temos que caminhar olhando para o Senhor, querido, e ouvindo a sua voz. Qualquer voz contrária que for contrária àquilo que Deus falou na sua vida, você deve rejeitar.
rejeitar e tomar posse da sua herança, da sua promessa. Amém? O relatório para as nossas vidas é favorável, porque Deus falou que nós tomaremos posse da terra prometida, da nossa terra prometida. Nossa terra prometida é o céu, a eternidade ao lado de Jesus. E enquanto estamos na terra física, conquistamos as promessas de Deus. Se você tem promessa de Deus, eu sei que você tem, nessa noite, eu quero que nessa oração você faça menção da sua promessa. Seja uma promessa vinda da parte de Deus, profetizada por alguém, quando Deus usou alguém, ou seja uma promessa que foi profetizada desse altar sobre a sua vida. Eu quero que você coloque diante de Deus e que você ore nessa noite, fazendo menção dessa promessa como Caleb fez diante de Josué naquele dia, porque você tem perseverado diante do Senhor. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Quero que você ore, fale com Deus no seu lugar, mas fale com Ele, querido, faça menção da sua perseverança, faça menção da sua atitude de fé diante do Senhor. Creia naquilo que o Senhor tem falado contigo nessa noite. Coloque diante dele a sua vida. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Ore e fale com Deus no seu lugar. Pai, no nome de Jesus, nessa noite, Senhor, diante da tua palavra viva, eficaz, poderosa, penetrante como uma espada de 2 fios, nós estamos diante, Pai, desta atitude deste homem, diante deste exemplo e vários exemplos que estão na tua palavra. Nós estamos aqui por fé nessa noite, lançando as nossas vidas e os nossos corações diante da tua face, crendo, Pai, que tu podes fazer muito mais abundantemente, além daquilo que temos pedido ou pensado, pois tu és um Deus vivo e poderoso.